Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo vivo e ressuscitado está no meio de nós. Dileto e amado ouvinte, aqui da nossa Diocese de Formosa, você também de outras localidades que nos acompanham pelas mídias e sistema de rádio. Nossa gratidão pelo dom da sua vida. Te convido hoje a uma alegria profunda, pois celebramos o 4º domingo da Quaresma, o domingo Letare, que é um domingo que expressa a alegria da Igreja pela proximidade da Páscoa. Hoje é permitido o som, é permitido os instrumentos e o altar pode ser até ornado com flores. Neste domingo podem ser usados os paramentos de cor rósea, que significa alegria, pois nós já estamos caminhando para a proximidade da Páscoa do Senhor. Imaginemos a alegria no coração dos catecúmenos, que estão sendo preparados durante esta Quaresma para o batismo na Páscoa. E em muitas igrejas nós estamos acompanhando também os escrutínios, aqueles momentos do rito da iniciação cristã de adultos, que é celebrado na nossa liturgia, a entrega do nome, a recepção da oração do Pai Nosso, do Creio, os exorcismos que se faz nas orações desses 5 domingos da Quaresma em preparação dos catecúmenos para o Santo Batismo. Eu desejo que a alegria deste domingo vença a tristeza que porventura estiver no seu coração. E aquelas dores, aquelas angústias e sofrimentos, tristeza e depressões, que também possam ter o mesmo destino, serem superadas pela alegria da esperança pascal. O livro A Força do Silêncio, a partir do número 164, nos introduz neste mistério da contemplação. Cristo aproximou-se da encosta do Monte das Oliveiras, quando, com alegria, toda a multidão dos discípulos se pôs a louvar a Deus em alta voz pelos milagres que tinham visto. Diziam eles: Bendito que vem, o Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Porém, alguns fariseus na multidão disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. A resposta de Jesus aos fariseus é particularmente eloquente, porque confirma que a criação também é capaz de cantar louvores a Deus. Ele lhes responde: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Como acabamos de ver, a Bíblia conclama a criação ao louvor de Deus. Rios, pássaros, répteis, o sol e a lua louvam o Senhor. A linguagem de Deus, como a da natureza, não é imediatamente perceptível à nossa inteligência, mas é dotada de um grande poder que deseja se comunicar aos seres humanos. Entendo por linguagem todas as expressões humanas que nos ligam uns aos outros, mas não renuncio inteiramente à linguagem silenciosa da beleza, da montanha, do mar, das pedras, do trovão, do fogo e de todas as criaturas que manifestam a Deus e cantam seus louvores. O silêncio de Deus se compreende pela fé, meditando na comunhão que pôde existir entre Ele e nós. O silêncio divino é uma revelação misteriosa. Deus não é indiferente ao mal. Num primeiro momento podemos acreditar que Deus deixa o mal destruir os seres humanos. Mas se Deus permanece silencioso, nem por isso sofre menos conosco por conta do mal que dilacera e desfigura o mundo. Se procurarmos estar com Deus em silêncio, compreenderemos sua presença e seu amor. O silêncio de Deus também pode ser uma censura.
Muitas vezes fingimos não entender essa linguagem. Entretanto, se houver um tremor de terra ou uma grande catástrofe natural, associadas a incomensuráveis tragédias humanas, culpamos Deus de se calar. O silêncio de Deus interroga a humanidade acerca de sua capacidade de entrar no mistério da vida e da esperança, de entrar no coração mesmo do sofrimento e das dificuldades. Quanto mais nos recusamos a compreender esse silêncio, mais nos afastamos de Deus. Estou convencido de que o problema do ateísmo contemporâneo reside, de início, numa má interpretação do silêncio de Deus diante das catástrofes e dos sofrimentos humanos. Quem vê no silêncio divino uma forma de abandono, indiferença ou impotência de Deus, dificilmente poderá entrar em seu inefável e inacessível mistério. Quanto mais se rejeita o silêncio de Deus, mais se rebela contra ele. Dileto e amado ouvinte, essas palavras são incomensuravelmente positivas para os contextos que nós vivemos no atual momento da nossa história. Nós percebemos uma crescente avalanche ateia, relativista, secularizadora no mundo de hoje. E as pessoas pegam por aí os sofrimentos, as catástrofes, as mortes em sequência, tudo isso para justificar o seu ateísmo, dizendo: Deus não existe. Se Deus existisse, não estaríamos nós assistindo a tamanhos contrastes de sofrimento, de tristezas, os desastres naturais, os acidentes que ceifam milhares de pessoas todos os anos, o câncer que dizima milhares de crianças anualmente. E isso termina por interpelar o coração das pessoas com perguntas absurdas que não têm resposta senão no silêncio. Deus criou o mundo e criou o mundo dentro de um aspecto coordenado de liberdade. Por isso a natureza tem seus caminhos de liberdade, a vida social também. O que nós precisamos é ter a graça de Deus muito presente em nós para entendermos o que Ele quer nos falar, mesmo através da morte, mesmo através das catástrofes. Ele não deixa de agir, não deixa de derramar o seu amor. Mas tudo o que acontece de negativo neste mundo deve ser compreendido através da lógica do silêncio de Deus. Quando o Papa Bento XVI visitou o Museu do Campo de Concentração de Auschwitz, ele perguntou onde estava Deus naqueles momentos de grande atrocidade. A gente também deve perguntar: onde estava Deus quando minha mãe morreu, meu pai, meu amigo, meu irmão? A gente precisa ter essa capacidade de perguntar, calar, silenciar e tentar compreender qual o significado, a profundidade, a largueza e a extensão do silêncio de Deus nos momentos em que nós padecemos tantos sofrimentos. A gente precisa ter essa humildade de entender: Deus tem uma palavra, às vezes no silêncio, para nos dar a compreender os momentos mais duros e dolorosos de nossa existência. A antífona de entrada da Santa Missa deste quarto domingo da Quaresma nos traz uma passagem de Isaías 66, 10, 11. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos
com a abundância de suas consolações. Eu creio que esse texto, esses 2 versículos de Isaías, podem nos ajudar como resposta ao silêncio de Deus. Quantas e quantas vezes nós choramos com as pessoas que vêm partilhar grandes dores, grandes tormentos de suas vidas. A gente sofre com isso, mas Deus nos consola e nos orienta. Nada neste mundo pode servir de afronta à bondade de Deus. Os mais terríveis sofrimentos e provações, catástrofes e misérias, morte, doenças, etc. Tudo isso deve para nós ser sinal de uma necessária e aprofundada escuta acerca da vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós, como cristãos, precisamos estar preparados para enfrentar qualquer tipo de catástrofe, sejam elas naturais, morais, familiares, sociais, onde quer que nós estejamos. Se a gente foi provado num acidente em que perdemos os olhos, perdemos as pernas, nós vamos adiante porque não podemos perder a fé. Não devemos ficar interrogando a Deus por que deixou isso acontecer. Deus não interfere nesses grandes movimentos de liberdade da própria natureza e do próprio tecido social. A gente pode ser vítima a qualquer momento de imprudência dos outros e de tantas outras realidades inoportunas que acontecem na nossa vida. Mas quando acontece o sofrimento, nós devemos compreender e buscar compreender o sentido daquilo que parece absurdo e sem sentido para nós. Como o casal que eu já citei aqui, que tem 3 filhos autistas em alto grau. E eu perguntei, como vocês lidam com essa situação? E eles disseram, é a nossa missão, eles são presentes de Deus para nós e nós vamos cuidar deles enquanto Deus for servido. É isso que nós devemos viver. Pai de amor, restitua em nós o dom da alegria. Dai-nos celebrar hoje com amor a Santa Missa e contemplarmos no altar o Teu mistério, o mistério do Teu Filho, e voltarmos para casa alegres, vencendo os desafios, vencendo os tormentos, as dificuldades mais duras da vida, porque nós cremos em Ti, Senhor, pois Tu és o nosso Deus e nosso Salvador. Fica conosco, ó Pai, dai-nos a graça e a bênção do Teu Filho Jesus e a força do Teu Espírito, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Mãe da Alegria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha você e sua família uma grande bênção de paz e alegria, hoje e sempre, assim seja.